Bom, a pergunta que eu faço é o que Nelson Rodrigues usou para escrever essa peça? Porque é louca, né? O bagulho é doido aqui. Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês Doroteia, uma das peças mais famosas e também uma das peças mais difíceis de Nelson Rodrigues. Mas antes, aproveita que você tá por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar sabendo assim que sair um vídeo novo e lembrando que se você quiser, tem o link para compra de Doroteia aqui na descrição do vídeo. Bom, Brasil, Doroteia, assim como outras obras do Nelson Rodrigues, ganhou esta repaginada, esta nova edição da editora Nova Fronteira. Ela é uma peça de 1949 e ela foi encenada pela primeira vez em 7 de março de 1950 no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro. E ela é uma das obras aí mais controversas do Nelson Rodrigues e o crítico Sábato Magaldi dizia que ela era tão difícil de entender que isso fazia com que raramente ela fosse encenada. Ela é classificada pelo próprio Nelson como uma farsa, ela tem 3 atos e ela tem 6 personagens, todas mulheres. Dona Flávia, Maura, Carmelita, Dona Assunta da Badia, das Dores e, é claro, Doroteia. E a peça toda se passa em apenas um cenário, que é exatamente a casa dessas 3 mulheres, né? Dona Flávia, Maura e Carmelita, que são primas e que têm algumas características em comum. As 3 são viúvas, as 3 guardam lutos. Pela orientação do Nelson na rubrica, as 3 usam máscaras, são mulheres muito feias e que se mantêm em vigília, ou seja, elas não dormem. E elas não dormem para que elas não sonhem, já que a gente não consegue controlar os nossos sonhos e eles podem nos levar aí pelo caminho dos desejos. Então elas se mantêm vigilantes de tudo aquilo que possa despertar o desejo nessas mulheres. É uma casa onde não há quartos, há somente uma sala, já que é no quarto, né, no leito, que a carne e a alma se perdem. Essas mulheres se deitam no assoalho frio quando elas querem descansar e também é uma casa onde nenhum homem entra há mais de 20 anos. E a peça começa exatamente no momento que outra prima, Doroteia, chega na casa das 3. A Doroteia é a única mulher em cena que não usa máscara, diferente das primas, está vestida de vermelho, que era a cor aí associada às prostitutas no início do século XX, e também muito diferente das primas, é uma mulher lindíssima. E ela chega na casa das primas pedindo exatamente abrigo. E elas ficam ali desconfiadas, será que era a Doroteia mesmo? Será que não era uma impostora? Então elas desafiam Doroteia, dizendo que se ela é realmente uma mulher dessa família, ela sabe qual é o segredo que essas mulheres carregam. E óbvio que Doroteia sabe qual é esse segredo. A bisavó dessas mulheres, e consequentemente bisavó da Doroteia também, amava um homem, mas acabou se casando com outro homem. E na noite de núpcias, essa mulher sentiu um enjoo, uma náusea. E a partir desse momento, uma maldição recaiu por todas as mulheres dessa família. Esse enjoo, essa náusea da noite de núpcias, ela foi passando de mulher para mulher, de geração para geração da família. Elas são incapazes de ver, de enxergar os homens. Logo, elas se casam com homens invisíveis e tem sempre esse enjoo na noite de núpcias. Todas menos Doroteia. E Doroteia também consegue provar que é sim dessa família, dizendo um outro segredo, uma outra característica desta família. Ela não era a única Doroteia desta família. Existiam 2 Doroteias. Ela, de vermelho, né, uma mulher que se entregou a uma vida de sexo, de prazeres, à prostituição, e uma outra Doroteia, que foi uma mulher que, por conta do ódio, da raiva e da dor de saber que seu corpo estava nu por baixo do vestido, acabou se afogando. E a Doroteia, né, na tentativa de convencer as primas a deixar com que ela fique nesse lugar, ela conta um segredo dela para as primas, né, que primeiro, ela sempre conseguiu enxergar os homens, desde pequena. Ela via os meninos e depois ela via os homens. E que ela mentia dizendo que não conseguia enxergá-los, mas que ela enxergava. E ela também conta para as primas que ela teve um filho com um desses homens que ela se envolveu, mas que o bebê acabou ficando doente e morreu. E a dor da perda do filho foi tão grande que a Doroteia não conseguiu enterrar esse filho. Ela escondeu esse filho dentro do quarto dela, mas que ela foi denunciada por uma vizinha quando o mau cheiro começou a dominar a casa. E se sentindo muito culpada depois da morte do filho, a Doroteia fez uma promessa dizendo que nenhum homem nunca mais encostaria a mão nela. Então é por isso
isso que ela vai até a casa das primas pedindo abrigo, pedindo ajuda, porque ela quer ser como as primas. Então as viúvas fazem uma proposta para Doroteia. Elas deixariam que a Doroteia ficasse na casa delas, com a condição de que ela renunciasse à sua beleza, ou seja, que ela abrisse mão de ser bela e se tornasse feia como todas as outras mulheres da família. Elas propõem então que para que a beleza de Doroteia seja destruída, que ela precisa ter chagas pelo corpo, porque as chagas vão ser muito eficientes e vão acabar com a beleza dela em pouco tempo. Então elas propõem que Doroteia procure Nepomuceno, um vizinho misterioso e estranho que vai dar as chagas que Doroteia precisa. E enquanto a Doroteia vai atrás de Nepomuceno, este homem misterioso que vai lhe dar as chagas, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de uma outra moradora dessa casa, das Dores, a filha adolescente de Dona Flávia, que nasceu morta de 5 meses, mas como ninguém avisou que ela estava morta, ela foi crescendo. E a Dona Flávia justifica que não avisou para a filha que ela estava morta porque ela achava errado enterrar a filha antes que ela sentisse a náusea, né, que é essa marca das mulheres. Então, ela foi deixando a filha crescer e o casamento dela tá marcado para aquele mesmo dia. E das Dores, não sabendo que era morta, tava ali, né, muito ansiosa aguardando o noivo, até que entra em cena Dona Assunta da Badia, a mãe do noivo, trazendo pelas mãos Eusébio, noivo de Das Dores, simbolizado em 2 botinas embrulhadas para presente. A Das Dores fica muito feliz, pega ali as botinas, né, seu noivo Eusébio, e vai para a noite de núpcias. Porém, Das Dores, aí a gente já não sabe se é porque ela está morta ou não sente a náusea. Com isso, ela retorna para o útero da mãe e Mauro e Carmelita, que são as outras 2 viúvas, também são mortas por Dona Flávia, já que elas, assim como Das Dores, tiveram ali um vislumbre do noivo da sobrinha. Aí a Doroteia volta com pequenas chagas que vão tomando o corpo dela e a peça termina com Doroteia em seu corpo tomado de chagas e Dona Flávia unidas, dizendo que vão apodrecer juntas. Gente... Bom, a pergunta que eu faço é o que Nelson Rodrigues usou para escrever essa peça, porque é louca, né? O bagulho é doido aqui. Se você não entendeu nada, tá perdido, não se assuste. Eu avisei lá no começo que ela era uma das peças mais difíceis do Nelson Rodrigues, uma das peças mais confusas, então tá tudo bem, tá tudo certo. Ela é uma peça que mistura muito bem o trágico e o cômico, e ela também foi um grande marco no teatro brasileiro, porque ela trouxe muitas marcas do surrealismo e do expressionismo alemão. E a gente pode até pensar um pouquinho mais e sermos ousados em defender o teatro brasileiro, que até mesmo elementos do teatro do absurdo a gente encontra em Doroteia, né? Existe uma peça francesa chamada A Cantora Careca, do Eugène Ionesco. Ela é de 49, o mesmo ano de Doroteia, e ela marca aí o início do que é considerado o teatro do absurdo. E por teatro do absurdo a gente entende como um conjunto de peças que foram escritas por diversos dramaturgos em vários lugares do mundo no final dos anos 40 e pós-Segunda Guerra, e que elas tinham em comum uma forma inusitada e inesperada de tratar o cotidiano. Então são peças que têm muito a questão do tragicômico, né, que trabalha com a tragédia e com a comédia, que utilizam os sentimentos humanos para criticar a sociedade. Tem cenas e diálogos que necessariamente não se conectam, que tem muitas falas nonsense e que tem muitas características do surrealismo, ou seja, tudo o que tem em Doroteia. Inclusive, uma das minhas passagens favoritas de Doroteia é um diálogo, gente, que é maravilhoso, que quando Dona Assunta da Badia chega, né, na casa das 3 viúvas, uma fala pra outra assim: cada vez mais feia, Dona Flávia. Ai, a senhora acha? Ai, claro. Ai, a senhora está com uma aparência péssima, horrível. E tudo isso num tom de como se elas estivessem super se elogiando, né? Carmelita e Maura também estão com uma aparência muito desagradável. Então tem essa questão, né, que não faz o menor sentido. Imagina você chegar pra alguém e falar: nossa, você tá cada vez mais feia. Qualquer um ficaria muito ofendido. Aqui é o maior dos elogios. Eu acho genial, eu acho maravilhoso. E pra gente também entender, né, gente? Entender e valorizar a vanguarda daquilo que Nelson Rodrigues estava fazendo aqui no Brasil. E, obviamente, uma das coisas que Nelson Rodrigues faz com maestria não poderia faltar em Doroteia, que é pegar assim, ó, a cara dessas famílias, assim, família classe média, e esfregar a cara dessa
essa galera no asfalto, né? Quando a Doroteia chega, né, uma mulher linda que vive de prazeres, que adora o sexo, que gosta desse ambiente, né, dessa vida de prazeres, ele na verdade tá quebrando aí com uma coisa que oprime, né, com essa moral que oprime, que restringe. Bem como ele faz uma denúncia, né, dessa cultura que pega uma religião que enaltece o sofrimento e ao mesmo tempo nega a sexualidade, né? Que condena o sexo mesmo dentro do casamento, que o sexo seria somente para reprodução e não um sexo por prazer. A condenação daquilo que é belo, né? Por isso que essas mulheres eram orgulhosas por serem feias, porque era como se a feiura te tornasse honesta, né, e te levasse para um caminho aí santificado. Tanto que claramente essa náusea que essas mulheres sentem na noite de núpcias é o oposto do gozo, né? A falta do gozo vem a náusea. Então a peça é inteirinha, gente, esse embate entre o desejo e a tragédia, como se um fosse consequência do outro. Uma das coisas que eu mais gosto em Doroteia é como ele pega os objetos para simbolizar as coisas, né? Isso eu acho genial. Então, por exemplo, as viúvas usam o leque. O leque é o símbolo do pudor, tanto que na capa aqui, a capa é um leque, né? Tem até aqui, dá pra ver as mãos segurando este leque como símbolo de pudor. Tem um jarro que aparece na peça que ele persegue Doroteia, né? Doroteia é perseguida por um jarro, que na verdade esse jarro, né, era um jarro que ficava no quarto de outras prostitutas, né, e que elas usavam a água desse jarro para se lavar entre um cliente e outro. E todas as vezes que ela iria se relacionar com algum cliente, ela tinha a visão desse jarro, né? Esse jarro aparecia para ela. Tanto que ela entende que ela deve procurar o Nepomuceno, que é o vizinho com chagas, porque ela tem a visão do jarro. O jarro aparece, então ela entende que ela deve ir com aquele homem. E ao final da peça, quando ela tá toda tomada de chagas, que ela já é uma mulher feia, o jarro foge dela, não a quer mais, já que ela não é mais uma mulher desejável. E a própria questão dos homens, né? Os homens são citados na peça, mas não existe nenhum personagem masculino, né? Só existem mulheres em cenas. Mas aí quando tem o homem, né, que é o noivo de Das Dores, ele é representado por um par de botinas e essas botinas estão desabotoadas, insinuando aí, muitos estudos dizem que isso é uma insinuação de uma braguilha aberta, um símbolo da virilidade. E falando aí um pouquinho mais, né, das três viúvas, Dona Flávia, Maura e Carmelita, elas com certeza são uma representação das parcas ou das moiras, né, que são as três irmãs que tecem o fio do destino dos homens. São elas que regem, né, o destino da vida dos seres vivos e elas costumam ser representadas por três mulheres sombrias. Ah, check, temos! E uma característica das moiras é que elas são seres mitológicos primordiais, ou seja, apesar do Olimpo ser aí o lugar máximo, né, o lugar supremo, elas vieram antes dos deuses, então elas estão acima deles. Bem como para quem gosta de teatro, para quem é de teatro, gosta de ler peças e tudo mais, a gente vê essas três mulheres e a gente lembra automaticamente das três bruxas que abrem Macbeth, do Shakespeare. No meu entender, né, essas três mulheres representam aí a falta de amor, a incapacidade de amar, o puritanismo, o falso moralismo, a repressão sexual. Eu acho que elas estão bem ali representando esse combo, né, esse conjunto todo. E é interessante notar que existe uma hierarquia entre elas, né? A Dona Flávia é a única entre as três que inclusive tem o título de dona, né? A Maura e a Carmelita, na verdade, estão ali mais para fazer coro para a Dona Flávia. Nessa edição tem um pós-fácil do Sérgio Fonta, em que ele diz que Doroteia é o tênue fio entre a vida e a treva, e que ela é carregada de símbolos e pistas quase impossíveis de entender para tentar desvendar os mistérios deste núcleo familiar. E a gente se questiona muito, viu, gente? Porque assim, acontecem coisas tão doidas que a gente se pega pensando, sabe? O que é real, o que é imaginação? Será que são duas Doroteias mesmo na família? Ou será que é uma só e existe aí uma projeção? Será que essas mulheres não estão todas mortas? Será que, tipo, não é todo mundo um fantasma? Elas estão em algum lugar aí, tudo vagando e tendo essa discussão?
discussão? Ou será que é só um surto coletivo mesmo? É um bando de mulher doida? Enfim, são muitas perguntas que a gente faz, porque ao mesmo tempo que é difícil de entender o que está acontecendo, é muito fascinante. E sim, é uma peça difícil, a gente tem que ler com a mente, com o coração aberto e assim, sem tentar entender e dar sentido pra tudo, gente, porque senão a gente enlouquece. E às vezes o sentido é não fazer sentido. E tá tudo bem. Mas eu acho que Doroteia pode ser aquilo que nos move. Sabe? Aquilo que faz sentido na nossa vida, a nossa vontade de transgredir, a nossa vontade de viver os nossos desejos, de fazer aquilo que a gente quer. Eu acho que Doroteia é muito o símbolo disso. E as peças do Nelson, gente, elas são sempre divididas em 3 categorias. As peças míticas, as peças psicológicas e as tragédias cariocas. E a Doroteia é colocada dentro das peças míticas, junto com Anjo Negro, Álbum de Família e Senhora dos Afogados, a minha peça favorita do Nelson. E as peças míticas são as peças que trazem no enredo as questões dos instintos humanos. E exatamente por isso, e a gente sabendo Nelson Rodrigues, as coisas que ele falava, que ele tratava, foram as peças que foram mais recusadas, né? Que o público menos gostou, as que foram mais criticadas, porque elas são as peças que falam mais sobre incesto, sexualidade, traição, crime. Então elas foram as peças que sofreram mais. Já as peças psicológicas são Vestido de Noiva, A Valsa número 6, A Mulher Sem Pecado, Viúva Porém Honesta e Anti-Nelson Rodrigues. E essas peças vão trazer aí essa questão psicológica, né, do homem inserido dentro de uma sociedade hipócrita e tal. Então ela vai trazer aí um psicologismo maior. E as peças que foram escritas entre 53 e 78 são aí as tragédias cariocas, que fala por si só, né? Então a gente tem aí A Falecida, Perdoa-me por Me Traíres, Os 7 Gatinhos, Boca de Ouro, Beijo no Asfalto, Otto Lara Rezende ou Bonitinha Mais Ordinária, Toda Nudez Será Castigada e A Serpente. Uma coisa que eu gosto muito nessa edição é que eles trazem o programa da primeira encenação, né, da primeira montagem da peça, a estreia dela em 7 de março de 50, com o nome das atrizes e tudo mais. Então, no papel da Flávia, tínhamos Luísa Barreto Leite, a Maura era a Nieta Junqueira, a Carmelita era a Rosi Gay, a das Dores era Dulce Falcão Rodrigues, que é irmã de Nelson Rodrigues, a Dona Assunta da Badia era Maria Fernanda e a Doroteia era Eleonor Bruno, a mãe da Anissete Bruno. Aliás, falando em Eleonor Bruno, vamos chamar um outro Nelson que não é o Rodrigues pra contar uma fofoca? Meu Deus, nosso momento fofoca! Ok! Anissete Bruno, que aliás, grande perda, né, gente? Anissete Bruno maravilhosa, uma das melhores atrizes desse país. Quando ela tinha só 14 anos, imagina, uma menina, ela fazia parte do elenco de Anjo Negro. E quem levava a Anissete para os ensaios, quem levava a Anissete para o teatro, era a mãe dela, a Eleonor Bruno. E aí, ela e o Nelson Rodrigues se conheceram, se apaixonaram, tiveram um teretetê, tinha um caso de amor ali, que era até, né, tipo, ele era casado, ela também, era uma coisa ali meio escondida, mas ele era tão encantado pela Eleonor Bruno que ele escreveu Doroteia para ela. Essa primeira montagem foi dirigida pelo polonês Zimbinski, que foi o diretor de O Vestido de Noiva. Já eu conto um pouquinho mais disso pra vocês, bem como o cenário e o figurino também foi do Santa Rosa, que é quem assina a orelha dessa edição. Mas essa primeira montagem, gente, Doroteia foi um fracasso, não ficou em cartaz nem 15 dias e o Nelson Rodrigues dizia que nem a mãe dele gostou da peça. Olha que humilhação. Dentro dessa edição tem algumas fotos de montagens de Doroteia, inclusive essa aqui, dá pra ver? Que é a montagem de 57 aqui em São Paulo, com a Nélia Paula como Doroteia e ó, aqui, nossa amada Dercy Gonçalves, gente, meu Deus do céu. Eles não falam qual é o papel da Dercy, mas eu acredito que ela seja a Dona Flávia, tá?
mas na foto eles não falam qual é o papel dela. E de montagens mais recentes de Doroteia, a gente tem uma de 2012 com direção do João Fonseca e que traz no papel de Doroteia a Aline Moraes. E tem uma montagem de 2016, essa eu acho que é a mais recente, pelo menos assim, de grandes peças, tá, gente? É Nelson Rodrigues, tá sempre sendo montado, muitas escolas montam, eu tô falando de peças assim, montagens mais conhecidas. Eu acho que a última foi realmente a de 2016, com direção do Jorge Farrala, com a Letícia Spiller no papel da Doroteia e a Rosa Maria Murtinho no papel de Dona Flávia. Gente, eu não vi, mas Rosa Maria Murtinho no papel de Dona Flávia, bom, eu gosto muito dela, então deve ser... Menina, deve ter sido um bafo. E Nelson Falcão Rodrigues foi escritor, jornalista, romancista, cronista esportivo e um dos maiores dramaturgos deste país. Ele nasceu no Recife em 23 de agosto de 1912, era o quinto filho de 14 crianças e o seu pai, Mário Rodrigues, também foi um deputado, um jornalista muito importante e quando ele tinha 4 anos, ele mudou com a família para o Rio de Janeiro. E com 13 anos, gente, 13 anos, o Nelson Rodrigues começou a trabalhar no jornal do pai como repórter policial. E falando de teatro, ao longo da vida o Nelson Rodrigues escreveu 17 peças. A primeira, A Mulher Sem Pecados, é de 1941, mas foi com a sua segunda peça, Vestido de Noiva, que ele alcançou assim este patamar de um dos grandes dramaturgos brasileiros. A peça de 1943 trazia aí a mesma dupla, né? O Zimbinski na direção e o Santa Rosa com os cenários e figurinos. E, gente, essa montagem de 43 de Vestido de Noiva é assim, ela é muito importante. É uma peça muito importante para a história do teatro brasileiro, para a história das artes brasileiras no geral. Ela é uma peça que ela foi muito revolucionária. Em tudo, assim, no texto, na encenação, na iluminação, na direção, ela revolucionou o teatro brasileiro. E eu, como atriz, como amante do teatro, gente, a gente não tem como contar, como falar da história do teatro brasileiro sem enaltecer o trabalho do Nelson Rodrigues, sem enaltecer o trabalho que eles fizeram em Vestido de Noiva em 43. E sim, o teatro brasileiro é dividido entre antes de Vestido de Noiva e depois de Vestido de Noiva. E o Nelson teve as suas obras adaptadas para TV, para o cinema, enfim, tiveram grandes adaptações das obras do Nelson Rodrigues que traziam aí, né, esses temas, a infidelidade, a virgindade, o incesto, ciúme, morte, traição, corrupção, sempre aí com um tom irônico, né, uma linguagem bem coloquial e exatamente por isso também ele era muito criticado. As pessoas classificavam, principalmente pelas questões do sexo, da sexualidade e da forma natural com que ele fazia seus personagens tratarem este assunto, ele era classificado como um autor pornográfico, ao que ele sempre respondia que ele não era um autor pornográfico e que entre pornográfico e moralista, ele era mais moralista do que pornográfico. E o que se fala, na verdade, é que as pessoas tinham muita raiva das obras do Nelson Rodrigues porque ele não retratava as pessoas como as pessoas gostariam de ser retratadas. Ele retratava as pessoas como elas eram, né? Ele desnudava a alma das pessoas e era isso que dava aquela incomodada. E agora a gente entra aí numa questão delicada do Nelson Rodrigues, que não tem como falar do Nelson Rodrigues sem falar disso, que é o fato dele ter apoiado o golpe militar de 64. Eu acho que essa é uma das grandes dores que todo artista de teatro que sabe da importância da obra do Nelson, que ama a obra do Nelson, é a grande dor que a gente carrega, de saber que ele apoiou os militares. Tanto que tem uma entrevista do Fantástico, gente, muito legal, de um projeto que a Fernanda Montenegro fez pro Fantástico. E a Fernanda começa a entrevista dela dizendo exatamente que as pessoas não são obrigadas a gostar de Nelson Rodrigues. Você pode não gostar de Nelson Rodrigues, mas não tem como não reconhecer a grande importância que ele tem para a história do teatro, a história das artes no Brasil. E aí o Tadeu Schmidt pergunta para Fernanda o que é que ela não gosta em Nelson Rodrigues. E ela responde exatamente: ele ter apoiado os militares. E que, aliás, a Fernandona conviveu com o Nelson Rodrigues, gente. Um dos maiores papéis da Fernandona no cinema é em A Falecida. O Beijo no Asfalto ele escreveu porque a Fernanda Montenegro encomendou para ele a peça. Então, assim, eles tinham uma relação, né? Enfim,
Gente, dói. Dói saber que seu Nelson Rodrigues fez isso. Porém, né, com o passar do tempo aí, algumas peças, alguns romances dele começaram a ser censurados. Teve peça que só foi liberada 20 anos depois, até que em 72 o Nelsinho, filho do Nelson Rodrigues, o Nelsinho foi preso, foi torturado, e aí ele teve que começar a lutar pela liberação do filho. Inclusive, quando veio a questão da anistia, o Nelson Rodrigues foi uma das vozes mais importantes, né, que se colocou ali, deu a cara à tapa para falar da importância da anistia. Enfim. E após complicações cardíacas e respiratórias, Nelson Rodrigues faleceu em 21 de dezembro de 1980, aos 68 anos, na cidade do Rio de Janeiro. E com um final digno, bem rodriguiano, que só ele poderia escrever. Bom, o que aconteceu? Ele morreu de manhã. À tarde, ele ganhou na loteria esportiva num bolão que ele tinha feito com os amigos. É mole, gente? Você quer coisa mais Nelson Rodrigues que isso? E pra terminar, eu quero usar uma frase que a Fernandona deu nessa mesma entrevista do Fantástico, quando o Tadeu perguntou se Nelson Rodrigues era essencial, ao que ela respondeu: Nelson Rodrigues é fundamental. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui um comentário se você gosta das obras do Nelson Rodrigues, se você lê, se você já leu Doroteia, se você viu alguma dessas montagens. Deixa o seu like, que isso ajuda muito aqui o canal. E se você quiser comprar Doroteia, o link para compra tá aqui na descrição do vídeo. Você não paga nada mais por isso, não é um preço diferente, mas você me ajuda aqui no canal. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo livro.